Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindo ao podcast Isaías 53:1. Quem deu crédito? A nossa pregação e a quem se manifestou a potente mão do Senhor. Estamos aí a todo vapor, gravando alguns podcasts, tenho convidado alguns amigos, no momento um amigo meu que já fez o primeiro podcast, está aqui mais uma vez, o Wagner. Wagner Ferreira, prazer tê-lo aqui, muito obrigado por me atender por mais uma vez. E hoje nós temos um assunto aqui que é importante para a igreja, missões. Quero convidar meu amigo para falar de missões. Ele vive missões, ele ama missões, ele gosta de fazer missões e esse é o assunto que nós vamos tentar tratar aqui. Eu quero dizer para você que é apenas um ponto de tantas coisas que nós poderíamos aprender, né? Mas nós vamos falar um pouco aqui sobre missões hoje, tá bom? Wagner, seja bem-vindo ao podcast Isaías 53. A doce paz do Senhor Jesus, meu amigo Wagner, graça e paz de Deus. Querido, toda a saudação acompanhada de paz, ela é muito bem-vinda. Para mim é uma alegria poder retornar aqui a esse podcast Isaías 53:1. Para mim é uma grande satisfação. Wagner, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que foi a sua primeira oportunidade para pregar sobre missões? Como isso se deu? Como isso aconteceu no teu coração quando te chamaram falando, hoje o culto é de missões, o tema é missões? O que passou pela tua cabeça? Então, amado, essa pergunta tua ela é muito boa. Primeiramente, quando eu comecei a ser chamado para pregar em cultos de missões, isso me trouxe muita, como eu posso dizer, não vou dizer medo, receio, nada, mas uma inquietação, porque eu não fazia missões. Como eu vou falar de um assunto que eu não faço? Como eu vou falar de missões se eu não faço? Mas quando você vai crescendo na fé e na graça e vai lendo a palavra, você aprende algumas coisas. Por exemplo, como eu posso falar de um casamento se eu não sou casado? O apóstolo Paulo escreveu. Ele deu conselhos ao povo de Corinto. Ele falou, olha, é assim que faz para o casamento dar certo. Seria bom que vocês fossem como eu, não casar. Mas se casou, faça assim. Proceda dessa maneira. Então ele não era casado, mas dava sugestões. Por quê? Que não tem nada a ver com a história dele, porque a minha história não pode ser a história de resultado para a vida de alguém. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu estou pregando a palavra. É a palavra que vai mudar a vida. A palavra é o manual do fabricante. E não há possibilidade de dar errado, porque o fabricante sabe como nós funcionamos, sabe como nós agimos. Então isso é importante. Aí eu comecei a fazer a obra e eu li essa passagem em Romanos, como pregarão se não forem enviados? Como invocarão daqueles que não ouviram? Isso mexeu comigo. Eu estava num culto uma vez, um culto de missões. Esse culto foi fantástico, senti muito a presença de Deus. E ali eu me desafiei, falei, Senhor, a tua palavra é espada. E não pode uma espada me penetrar e eu não ter uma reação. Dá para entender? Não tem como a espada te penetrar e você não ter uma reação. Aí eu falei, Senhor, amanhã eu quero ir na praça pregar. Eu moro em São Paulo. São Paulo, eu estou um pouco próximo de Diadema, um outro município, que eu tenho que, se eu for a pé para Diadema, dá meia hora mais ou menos, 40 minutos forçando. E eu peguei todos os folhetos que eu tinha no outro dia, porque a palavra da noite anterior falou comigo. E fui evangelizando daqui da minha casa até lá. Então foi uma caminhada de mais de meia hora panfletando. Cheguei lá, sentei na praça, uma praça que o pessoal costuma pregar, e esperei para criar coragem. E foi difícil, porque o cara que estava pregando antes de mim, ele era muito enérgico. Ele falou assim, cadê os pastores que tinham que estar aqui? Eu estou aqui. Eles tinham que estar aqui, mas estão nos seus gabinetes. Não mexe com crente. Crente é tudo ex-psicopata, ex-bandido, ex-ladrão. Eu falei, misericórdia. Eu estava quase aceitando Jesus de novo. Foi uma coisa complicada. Eu criei coragem, ele perguntou se ia pregar, falei que sim, ele saiu, graças a Deus ele foi embora. E eu trouxe uma palavra. Depois me assentei para criar força e trouxe uma outra palavra. Pregar na praça não é fácil, mas também não é impossível. A palavra trava na goela, porque as pessoas estão passando, meneando a cabeça em sinal de reprovação. Mas você tem que continuar pregando. Eu me lembro que eu sentei para tomar força, para tomar uma outra palavra, e alguém veio até mim e falou que estava feliz com a palavra que eu estava ministrando, porque estava ali falando, estava ali acrescentando alguma coisa. Então a palavra é poderosa, a palavra é poder, e devemos pregar a palavra. E isso começou ali. Eu já tinha feito rádio evangélica, já tinha feito muitas visitas, mas ali de forma mais
nítida, digamos assim, eu estava fazendo a obra, pregando a palavra na praça. E depois disso surgiu outras oportunidades também. Então, Wagner, eu sei que você já fez missões, faz missões, sei que a pandemia parou um pouco a obra missionária do Wagner Ferreira, mas ele continua fazendo missões. Quando chama ele está pronto para ir fazer a obra de Deus. Me conta sobre a sua primeira obra missionária, onde você foi, o que você fez, como foi que aconteceu a primeira obra missionária. Então, amado, hoje o assunto é missões, né? Hoje, na verdade, você está me dando um presente. Falar de missões para mim é uma grande honra, um grande privilégio, porque eu acho que toda igreja boa tem que ser missionária. Independente da placa que carrega na sua entrada, seja presbiteriana, batista, pentecostal, comunidade, tem que ser missionária. O dinheiro que entra de oferta tem que ser mantido, disposto para fazer missões. Missões é uma obra urgente, missões é algo que Deus quer que nós façamos. Todos nós somos missionários, porque a palavra vai dizer assim: recebereis poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então somos chamados para testificar. Então, amado, eu posso ler um texto aqui para a nossa base? Eu quero ler Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 13 a seguir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Querido, esse versículo, ele sempre mexeu comigo. A primeira vez que eu li esse versículo, ele impactou a minha vida. Como, pois, invocarão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não forem enviados? Este versículo, Wagner, ele revela claramente que o missionário tem que ser enviado. O missionário tem que ser destinado a um lugar. Quando a palavra fala assim que as ofertas são dadas para a casa de Deus, para que haja mantimento, manutenção da obra, está dentro desse contexto a gente investir na vida do missionário, fazer com que o missionário vá. Toda igreja tem que ser uma igreja de um ventre sadio. Não pode ter um ventre na igreja estéril. E é uma coisa que faz as pessoas se acomodarem, que é o seguinte: encheu a igreja, para ele tá bom. Ele acha que já pode parar. Mas se encheu a igreja, devemos abrir pontos de pregação, frentes evangelísticas para abrir uma nova igreja. Uma igreja tem que gerar outra igreja. Essa igreja tem que gerar outra igreja e nunca parar. Esse é um processo de uma manutenção, de uma rotatória, de uma dinâmica de engrenagens, que devemos sempre abrir igrejas, porque eu não posso me ater a poucas almas aonde eu estou. Devemos abrir mais frentes para ganhar mais almas. E isso é importante. Mas como pregarão se não forem enviados? Como a palavra vai chegar do outro lado se não forem enviados? Amados, chegou na hora do nosso patrocinador. O nosso patrocinador é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Rota a vinheta. Este podcast é patrocinado por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, a primeira viagem que eu posso chamá-la de missionária, que eu saí de casa mesmo para ir para um outro lugar, para ministrar a palavra, não estou dizendo algo local, porque missões é transcultural, mas missão também é doméstica. Quando você evangeliza no seu bairro, isso é missões. Quando você evangeliza no teu bairro, isso é missões. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Peca-se muito em missões que achar que é só aeroportos. Não, missões é bairro. Se você salvar o seu padeiro, isso é missões. Se você salvar o seu médico, isso é missões. E até porque você tem mais contato e conversas com ele e pode se abrir um espaço. Eu dou uma dica de evangelismo, que é você como cliente. O cliente tem sempre razão, diz o ditado, embora não seja verdade total, mas pelo menos abre o espaço para conversa. Alguém está cuidando, arrumando seu carro, você está falando, Jesus te ama. Ah, mas
Posso contar uma história para você que aconteceu comigo? Isso. Deus pode mudar a tua história e você vai ministrando a palavra. Você, como cliente, você tem essa abertura. Pega folhetos, deixa no seu carro. Aqui em São Paulo, no final de semana, você encontra em cada semáforo pessoas dando folders, né? De prédios, de inauguração de prédios. Aí você fala, eu aceito seu folheto, mas eu te dou o meu. E nessa brincadeira, como a pessoa quer te dar um folheto, ela vai pegar o seu. E se você orou por esse folheto, pediu para Deus fazer a obra, Ele vai fazer a obra. Quantas pessoas foram salvas por um folheto? É que hoje nós temos essa máxima de fazer tanta coisa e nada fazemos. Bom, um dia eu estava em casa, meu telefone tocou, meu celular, eu atendi, era um rapaz que estava lá no Ceará, o nome dele Lurdiel, e ele aceitou Jesus em São Paulo, numa mensagem que eu preguei. Ele falou que me conheceu nesse culto, eu fiz o apelo, ele aceitou a Jesus. Ele disse que eu dei uma Bíblia de presente para ele e dei também um DVD. Na época eu vendia meus DVDs e dei um DVD para ele. Ele perguntou se qualquer hora eu iria lá para a cidade dele, mas que a igreja não tinha condição de me financiar, de me bancar para que eu fosse lá. Falei, filho, ora daí que é hora daqui. Deus é o Deus das missões. Se Deus preparar, eu chego aí. Aí ele, conversando com ele, começando a orar, ele orando de lá. Aí um dia a irmã dele sumiu, desapareceu. A irmã dele desapareceu e não achava a irmã dele. Nós orando pela irmã dele. A irmã dele foi encontrada depois de muito tempo morta. Ela foi esquartejada e atearam fogo no corpo dela. Foi algo triste. E aí eu comecei a orar para Deus enviar recursos para mim para essa viagem, pedi uma ajuda para os meus contatos que chegaram junto, me ajudaram. E aí eu fui comprar passagem aérea para mim ir para Juazeiro do Norte, de Juazeiro do Norte pegar van e ir para Aiuaba, a cidade do Ceará chama Aiuaba. Nem o cearense conhece essa cidade. É lá onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu em Juazeiro. Foi longe mesmo, longe. Aí eu fui pesquisar a passagem na época, no ano que eu fui, era 1.400 a passagem para ir. Falei, tá pesado. Começamos a orar. Você acredita que Deus fez a passagem ida e volta por 1.400? Deus fez o valor de uma passagem ser o valor de duas. Paguei a passagem e fui. Cheguei lá de madrugada, conversei com segurança que eu ia para Aiuaba, como eu fazia para chegar lá. E ele falou assim, olha, não saia do aeroporto por nada, que aqui é muito perigoso. Uma semana antes de eu chegar lá, um bandido matou outro bandido. E ele pegou o corpo do bandido, amarrou no capô do carro e ficou desfilando na cidade. Para você ver que eu conheci um Nordeste violento. Não sei você que é nordestino, se você concorda, mas na época eu conheci um Nordeste muito violento. E é para esse lugar que eu estava indo. Peguei lá, perdi as vans e tive que pegar 4 ou 5 vans para chegar em Aiuaba. Pegava, ia, uma viagem longa. Quando eu cheguei na casa do rapaz, ele não acreditava que eu ia. Ele pensava que eu tinha só falado de boca, mas eu fui lá para ajudá-lo e fazer obra lá que Deus permitisse. Cheguei lá e naquele lugar abençoado, uma terra quente, e começamos ali a fazer a obra e eu estava com esse rapaz lá na casa dele. Algumas fotos da viagem. Chegando em Juazeiro do Norte, na casa de Lurdiel. Esse é o Lurdiel. Céu limpo, Nordeste. Fazenda Barba. A água de lá é esverdeada. Igreja. Na caminhonete no culto. Culto campal. Isso é uma benção. Aonde você se hospedou? Onde eu me hospedei? Eu me hospedei na casa dele. Eu me hospedei na casa dele, eu dormi em rede. Era uma casa que não tinha água potável, água de caixa. A água era por uma cisterna, essa cisterna, a água era verde. A água para tomar banho era de canequinha. A descarga do vaso sanitário era por balde. A barba eu fazia no quintal, com espelho, com água, com o que desce. E assim foi a situação que nós vivemos, porque eu falo, e me entenda que não é chatice minha, mas o verdadeiro missionário, ele vai para onde ele tem que ir. Ele não pede hotel, não pede pousada,
não pede dinheiro, nem negocia dinheiro. Eu fui para lá sem nenhum real. Eu fui para lá com dinheiro que meus amigos mobilizaram aqui para que eu fosse lá. De lá não me deram nada. Não tiveram nem como me pegar em Juazeiro para chegar em Aiuaba. Fui por conta e risco. Cheguei lá, dormi lá, comi o que me deram. A comida do missionário chama-se quidão. Essa é a comida do missionário. Ah, não, você é besta, tem que pagar minha passagem, tem que pagar meu hotel. Então você é tudo, filho, você não tem o que me ensinar. Com todo respeito, você não tem o que me ensinar. Porque eu vivo de uma forma que se eu tiver que ir para um aeroporto ou para uma rodoviária e passar a noite na rodoviária para poder chegar no lugar, eu faço. Eu já fui a pé mais de 2 horas para ir para um culto. Então você não tem nada para me ensinar, porque você, com todo respeito, você é um mercenário e não missionário. Missionário faz de coração aberto, come quidão. O que é quidão? É o quidão. É a tapioca que me davam de manhã lá com carne seca, o copo de leite, que eu não bebo leite, mas me davam um copo de leite, o que tem, um arroz, feijão e ovo. Ia na casa de alguém, um macarrão, um frango. Quidão. Como vamos para o culto? Sobe na caçamba da caminhonete e vamos. E lá no Nordeste eles têm um culto interessante, Wagner, que chama-se culto campal. Esse culto campal é assim, acabou o culto domingo, o culto campal é na tua casa. Então você vai ter a igreja mandando as cadeiras para frente da sua casa e o som. E vai fazer um culto na frente da tua casa para salvar o bairro, salvar a rua onde você mora. Isso é bom, que deixa caracterizado que você é cristão. E isso é bom. E quando eu estava lá, um pastor que eu conheci de uma igreja, dono de um mercado, me convidou para ficar na casa dele. Falei, pastor, não vou porque eu estou na casa do irmão lá. E eu preferi ficar lá, dormindo na rede, com mal bocados, com um mosquiteiro, do jeito que dava. Porque essa é a chamada, essa é a nossa vida. Devemos chegar lá e fazer a obra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Fizemos a obra ali, teve almas. Preguei pouco em igreja, preguei acho que uma igreja só, porque eu não fui lá para pregar em igreja, fui para ajudá-lo. Fizemos algumas visitas, fomos em alguns lugares, conhecemos algumas pessoas e fizemos a obra ali naquele lugar. É interessante o que você está falando, né? Queridos, às vezes nós falamos algumas coisas, eu quero chamar a tua atenção para isso, que parece que nós somos rude, parece que nós somos errado, mas alguém está errando. E nós falamos do erro de alguém, e parece que nós somos os errados, por falar do erro de alguém. Se alguém está andando torto, fora do trilho, e a gente fala sobre isso, é cajado. Está contra alguém. Estamos contra o erro. Jesus sempre esteve contra o erro. Jesus pregou uma vez duro e as pessoas foram embora. E Pedro falou assim, sem gordura essa palavra. E sabe o que Jesus falou para eles? Você quer ir embora com eles? Vá. Não tem o que eu mudar aqui, não tem como mudar a minha palavra. Então tenta entender isso. Então quando nós falamos de pessoas que vão para as igrejas, cobram uma fortuna, isso não é ser missionário, é ser mercenário. Não há o que justifique a pessoa cobrar R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$800, R$500 para ir numa igreja. A gente precisa ser abençoado, mas essa bênção ela é voluntária. Eu entendo também, Wagner, que se convida você, tem que te honrar. Não vai te convidar, te dar um tapinha nas costas e falar muito obrigado. Pô, as pessoas arrumam dinheiro para cortina, arrumam dinheiro para tanta bobagem, não vai pagar o cara que chamou para pregar, deu um tema, o cara teve que pregar no tema, o cara saiu de um estado para ir para outro estado, município, de um país, para chegar lá e vai voltar para casa como? A família dele não come? A família dele não se alimenta? Mas as entradas de oferta missionária, como assunto é missão, são muito pobres. A oferta missionária é R$2. Ninguém dá um terno para o missionário, ninguém dá um Big Mac para o missionário, ninguém falou de vou dar uma pizza para o missionário, R$30. Eu vou dar um sapato missionário, R$100, ninguém dá esse tipo de oferta. Até porque a oferta ela é muito distorcida, né? Entra para a oferta e o dinheiro vai parar em outro lugar. Uma vez, eu também prego de vez em quando, irmão Wagner, e eu fui pregar numa igreja, foi interessante, que era um culto de missões também. Aí usaram meu nome e falaram assim, tá aqui irmão Wagner, veio aqui de coração aberto, não cobrou nada, vamos tirar uma oferta para ele. Tiraram uma oferta. E me deram envelope. Quando eu li envelope, estava escrito envelope R$270 e assinado por 2 obreiros. Quando eu abri envelope, falei, nossa, R$270, que benção. Quando eu abri envelope, tinha R$40. Aí eu falei pro irmão, tá 270 aqui, tem 40. Não, foi isso que entrou. Eu falei, irmão, mas tá assinado aqui por 2 obreiros.
Ou seja, entrou 270, mas eles roubaram. Tiraram R$220. 4, 5, 6, 7, R$230 e levaram embora. Mas usaram o meu nome, usaram a minha imagem, olha que absurdo. Então é difícil, sabe? Como tem oferta que tira para missões e dá para o missionário 100 conto, R$50 e fala que tá bom e tira o resto para eles. Isso é roubar. Pastor que faz isso, você, me desculpa a franqueza, a clareza, a transparência, você é ladrão. Você usou o nome de alguém, você é ladrão, você está roubando um dinheiro que não é da igreja, uma oferta que não foi para a igreja, foi para o fulano de tal, para fulana de tal. Então passe pela tua mãe e entrega, não pegue. O cara já sofre, vive só pela fé e você ainda tem o desplante de roubar o cara. Isso é ruim, Wagner. Então são coisas que, aí você vê como a gente fica chato? Ah, você é chato. Não, eu sou certo. Quem é certo sempre é o chato. Então é assim. Me fale aqui, Wagner, de algo ilusório, algo difícil, algo que te chamou a atenção na obra missionária. Então, esse rapaz, ele aceitou Jesus aqui em São Paulo e ele vivia aqui em São Paulo numa vida muito perigosa. Para você ter ideia, um dia ele saiu do banho e ele estava sem camisa. E quando eu olhei no braço dele, eu vi uma tatuagem. Estava tatuado no braço dele, PCC. Aí eu olhei para aquela tatuagem e lá ele disse que ele é bola de fogo. Eu prego e sou bola de fogo. Onde eu prego, cai bola de fogo. Eu sou um cara mais pé no chão. Eu ia aconselhá-lo sobre esse negócio de bola de fogo. Mas quando eu vi PCC tatuado no braço dele, eu falei, filhão, seja bola de fogo, seja maçarico, seja labareda, só não desvia. Principalmente comigo aqui. Teve um dia lá que ele me deu um curso como matar o cara na peixeira. Porque o nordestino ele tem habilidade na faca. E você sabe que a faca é uma arma branca, que parece que não, mas às vezes mata mais que uma bala. Se o cara perfurar o lugar certo, já era o cidadão. E isso é complicado. Teve um dia que foi engraçado, que eu estava na rede, assim, deitado, descansando, que lá o pessoal só come e descansa e tem merenda. À tarde tem uma tal de merenda que eles comem de novo. E chegou um amigo dele. O amigo dele chegou, o amigo dele aqui no antebraço tinha uma tatuagem enorme, daqui até aqui, que pegava todo o antebraço. Essa tatuagem era aquele bode chamado Baphomet, que tem corpo de homem e cara de bode, e que tem um pentagrama na testa. Talvez você conheça. E essa imagem dele, embaixo da tatuagem do desenho, estava escrito Tranca-Rua, tatuado Tranca-Rua. Eu estava assim tranquilo na rede, até fui me ajeitando, falei, misericórdia, eu tive uma aula de dar facada ontem, se esse cara me dá uma facada aqui do jeito que eu tô, uma coisa difícil. Esse rapaz, é interessante que 90% da família dele se suicidou, 90%, e ele tinha pouca idade, acho que não tinha nem 20 anos, e já estava pensando em suicídio, sonhava direto com corda e querendo se matar. E aí eu vim embora, ele não aceitou Jesus, vim embora, mas depois eu falei pro Udial, diga pro seu amigo lá que eu estou orando por ele. E você vai acreditar ou não, ele aceitou Jesus. Falou, seu amigo está orando por mim, mas lá de São Paulo, e isso mexeu com ele e ele aceitou Jesus. Então é bom fazer a obra de Deus, é gratificante. Rapaz, esse camarada tinha uma tatuagem, tatuado mesmo, Tranca-Rua. Você pegar, eu tenho tatuagens, né? E você pegar e marcar para a vida inteira, Tranca-Rua. Se você vai no ônibus, alguém te vê e te julga. Se você vai conhecer uma mulher, ela te vê e te julga. E a mente dele só pensando em suicídio. Rapaz, é importante fazer a obra. Então, depois dessa viagem, eu fiz outras viagens. Eu já fui para o litoral aqui de São Paulo, Peruíbe, Itanhaém. Já fui para Hortolândia. Já fui para Bahia por 2 vezes, viagem missionária. Depois eu posso vir aqui para contar a viagem da Bahia separado dessa, para não ficar muito grande o áudio, o vídeo. E eu posso contar essa história da Bahia, que também foi bacana, também foi, assim, tem uns pontos da questão de ser imediato em fazer a obra e ir. Eu posso vir aqui outra vez, para mim vai ser uma alegria, Wagner, estar aqui, ainda mais esse programa patrocinado por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, é muita vitória. Creio que vai ser bênção, vai ser vitória. Queridos, estou aqui sempre que precisar. Quando meu amigo aqui me dá um grito, eu venho somar, tá bom? Venho somar, até admiro a estrutura que você criou aqui, algo
tremendo, essa coisa rústica, né? Quem assiste é interessante, que parece que não tem recurso aqui, mas, querido, tem muita gente trabalhando, tem a mesa de som, tem as iluminações que são iluminações rústicas, né? Então fica esse clima que parece que é dia, parece que é sol. Rapaz, bacana. E microfones aqui de última tecnologia. Meu amigo, parabéns, que Deus te prospere. Meu amado, já quero me despedir. Beijo no teu coração, estamos juntos até o arrebatamento, e quando precisar de mim, pode dar um grito. Essa foi a viagem para Aiuaba, viagem missionária. Quando eu fui para lá, eu levei Bíblias, doei Bíblias quando eu fui para lá. Vendi alguns materiais lá, alguns DVDs que eu levei. O dinheiro que eu vendi, dei por Lourdiel, não ficou nada comigo, não me deram R$1 e vim embora. Isso é fazer missão. Isso é poder pregar sobre o amor das almas. Pregar depois que cobrou R$800, R$1.000, querido, fecha a boca. Com todo respeito, vai vender laranja na feira, com todo respeito a quem vende a laranja. Porque você não gosta de alma, você não ama a alma. Você usa a palavra porque tem que pregar a palavra. Mas você está muito fora, está muito aquém do que Jesus ensinou. E se você não tem Jesus como seu parâmetro, se você não tem Jesus como seu modelo, como seu molde, por favor, não me fale nada, eu não quero te ouvir, eu não quero te escutar. Se você abandona a igreja que está pastoreando para ir atrás de alguém, você está deixando a noiva do cordeiro. O que você vai me ensinar? O que você vai pregar para mim? É indigesto. Ah, mas esse cara vai me ajudar. Quem é o cara? Quem é a pessoa? Estou vendo cada coisa aqui acontecendo, Wagner, que me cansa, me envelhece. Então eu prefiro ouvir o cara da igreja que não falta, mas é fiel. Melhor do que o cara que fez estudo, mas é carnal, a sua atitude é carnal. Ele vai onde paga mais, ele vai onde, ali vou ter, onde meu nome vai brilhar, onde a minha foto vai... Eu sou um cara internacionalmente desconhecido. Já me revelaram que eu só vou onde Deus quer. Amém. Queria ir para muitos outros lugares? Queria, mas eu prefiro continuar indo para onde Deus quer. Um abraço, Wagner, obrigado por estar aqui com você, é uma alegria, rapaz. Então, coisas assim, como você está falando assim, diferente que já aconteceu comigo. Lá aconteceu uma coisa que mexeu comigo, falou comigo, eu não entendo até hoje, tá? Quando eu estava para vir embora, olha como foi para mim vir embora. Para mim vir embora, a minha passagem era na madrugada do sábado, às 4 horas da manhã. E eu estava saindo de Aiuaba na sexta, às 11 horas da manhã, que era a hora que tinha van. Eu cheguei no aeroporto 4 horas da tarde, ia dar 4 horas da tarde, olha a distância, das 11 até 4. Tenta fazer a conta e ver quão distante é. É longe, porque as vans vão pela estrada, tipo sertão mesmo, entra numa cidade como Crato e depois sai, continua a estrada, depois entra e eles entregam na porta as pessoas. Então demora muito para chegar. Cheguei no aeroporto, ia dar 4 horas e fiquei até 4 horas da manhã esperando a hora do voo. E não tinha um carro lá sequer para me levar para o aeroporto. Eu poderia ter ficado à noite no culto de sexta e vir embora, mas não deu. E nesse dia aconteceu algo interessante, que eu estava lá esperando para vir embora. Tava o rapaz que me convidou, o Lourdiel, e tinha também 2 amigos dele. Um dos amigos dele tinha uma moto, acho que era um diácono da igreja. E a moto estava parada, e nós estávamos ali esperando a van voltar, que a van ia para um lado, voltava, depois para recolher nós. Me recolher, né, que eu ia vir embora. E do nada, meu irmão, eu não sei você que é motoqueiro, que você pode falar para mim sobre isso. Do nada a moto ligou. A moto ligou e saiu. Ela ligou sozinha e saiu. E quando ela saiu, ela estava no pezinho. Então ela caiu e ficou ligada lá no chão. Ela só não foi mais distante porque estava no pezinho. O pezinho desequilibrou ela e ela caiu. Aí você vai dizer para mim, o diabo fez isso? Que eu não sei se o diabo tem habilitação de moto. Eu não sei. O rapaz lá falou assim, é porque a moto estava molhada. Meu irmão, se for assim no dia de chuva, as motos saem andando na rua. Você sabe, mesmo que não conheça de moto, que primeira coisa para uma moto ligar, tem que ligar a ignição dela. Você tem que rodar a ignição dela. Segunda coisa que é difícil, tem que pisar no pedal. Pisar no pedal para ela ligar. Tem motoqueiro que se mata para ligar e não liga. Agora, como a moto vai ligar sozinha, vai rodar o negócio ali sozinho e vai o pedal acionar ela ligar.
E como a marcha vai estar ligada e ela vai sair. Poderia ter deixado desligar com ela engrenada? Eu acho difícil. Motoqueiro experiente não faz isso. Agora o que aconteceu, se foi o diabo, se não foi o diabo, eu não sei te dizer. Só que isso aconteceu e a moto caiu lá e ficou lá rodando e patinando. Bom, amado, eu não sou motoqueiro, tá? Eu não sei andar muito de moto, sei como funciona. Mas uma moto ligar e sair sozinha, o que vocês acham? Deixa aí teu comentário. É normal? É porque molhou? Então quando chove vai sair as motos bem colocado? É difícil, né? Wagner Ferreira, meu amigo, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez, me ajudar com esse podcast. Ninguém faz nada sozinho, precisamos de ajuda de pessoas, orações, intercessões, apoio. É um que pega a água, é um que faz o café, é outro que mexe no som, outro que mexe em toda essa acústica, e eu não tenho como fazer porque eu não domino tudo, mas eu te agradeço, meu querido, demais pela tua ajuda. E esse foi mais um podcast, Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? Agora só nos resta perguntar: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a potente mão do Senhor? Olha que experiência, ficar no aeroporto mais de 10 horas esperando o seu voo para ir embora. Se tiver que ficar, eu conheço ele. Se ele tiver que ficar num banco frio de uma rodoviária, ele fica. Por uma alma, ele fica. Se ele tiver que ficar numa praça, passar a noite, porque amanhã é que vai ter o ônibus, ele fica. Não tenho dúvida. Até porque, quando nós estávamos no mundo, fazíamos tanta coisa. Por que não fazer por missões? Por que não fazer pela obra? Queridos, beijo no teu coração. Abraço sincero e fraternal. E até o próximo podcast. Isaías 53:1. Estamos juntos até o arrebatamento. Vamos dar uma saída ali, meu amigo?